Bom, gente, então continuando, né, a questão 2, letra B, a função é y igual a menos 3x ao quadrado mais 15x. E aí, vamos seguir resolvendo, né, cada item. Então, primeiro são as raízes, tá? Há duas formas, não, na verdade, três formas de resolver isso aqui, né? Então, pode ser pela fórmula de Bhaskara, pode ser isolando x e pode ser também por soma e produto, certo? Então, cuidado. Se for por soma e produto, precisa dividir a equação inteira por menos 3, porque aqui o A não está, né, igual a 1, tá bom? Então, tem que fazer a divisão toda por menos 3 antes de iniciar. Ou fazer igualar ela a zero e resolver isolando o x, que acho que é bem simples e todo mundo lembra, ó. Menos 3x ao quadrado mais 15x igual a zero. Como o A não é um direto, não quiser arriscar, pode fazer por esse método aqui ou pela Bhaskara. Coloca um x em evidência, então, menos 3x ao quadrado dividido por x, menos 3x. 15x dividido por x, 15, ó, igual a zero. E aqui tem algo bem interessante, né, que às vezes a gente não sabe, faz mecanicamente e não sabe o porquê, ó. Isso aqui é um x multiplicando esse parênteses todo, menos 3x mais 15. Então, se na multiplicação o resultado é zero, significa que ou esse termo deve ser zero, ou nós teremos que ter esse termo igual a zero. Uma das duas partes da multiplicação tem que ser zero para o resultado dar zero, tá bom? Então, o único número que multiplicado por qualquer outro resulta zero é o zero, certo? Então, para dar zero a resposta na multiplicação, um dos dois termos tem que ser zero. Então, nós vamos escrever a condicional. Ou o x sozinho é zero, daí que vem aquele tal de x' igual a zero, que é a primeira raiz. E a outra raiz nós vamos calcular, ó. Menos 3x mais 15 igual a zero. Fica menos 3x igual a menos 15, e o x, então, menos 15 dividido por menos 3, o x vai ficar 5 positivo, tá bom? Então, o x, duas linhas, 5 positivo. Então, é isso, tá? Cuidado. Então, quem for resolver por soma e produto vai dividir tudo por menos 3. Quem for fazer Bhaskara resolve direto e tem ainda esse jeitinho aqui de fazer, que é resolução de uma equação de segundo grau incompleta, tá? Continuando, então, com cavidade. Como aqui nós temos, ó, um negativo, o A é negativo, então o A é menor do que zero, né? Então, aqui, ó, nós temos o A menor do que zero. Logo, a concavidade da parábola para baixo, né? Essa parábola, então, vai ser invertida. Beleza. Vértices, calculando. Menos B, então, menos 15. Dividido por 2 vezes A é menos 3. Então, cuidado. Então, fica menos 15 dividido por, multiplicou, menos 6, tá? Decimal aproximado, isso aqui vai ter um valor de 15 dividido por 6, um valor de 2,5 positivo. Positivo porque é menos dividido por menos e vai dar mais. Agora, é o menos delta dividido por 4A. Bom, vamos lá. O delta é B ao quadrado, então 15 elevado ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 3, vezes o C. Quem é o termo C aqui na nossa equação? Vamos lá na equação. Quem é o termo C? Quando não se tem nada, ele é zero. É como se tivesse mais zero aqui, tá? Então, multiplica por zero. Tudo dividido por 4 vezes menos 3, porque é 4 vezes A. Então, menos, na frente, 15 ao quadrado são 225. E aqui, menos 4 vezes menos 3 vezes 0 vai dar 0. Então, em cima fica só o 15 ao quadrado. E aqui embaixo, menos 12, multiplicou. Fazendo essa divisão, tá? Menos dividido por menos mais, 18,75.
Então, é aproximado, tá, gente? Não precisa fazer o gráfico exato 18,75. Não, 18,5 por aí, tá? Então, o vértice vai ser o ponto 2,5 e 18,75. Esse é o vértice. Então, esse é um ponto principal da parábola. Bom, agora nós temos que colocar o gráfico, né? Fazer todos esses pontinhos no gráfico. Coloquei um planinho cartesiano, coloquei de 3 em 3, né? Porque ali era 18, ó. Só para não ficar muito grande, tá? Então, vamos lá. As nossas raízes. A raiz nós temos 0 e 5, né? Então, vamos lá. 0. Esse é o ponto 0, 0. E 5 aqui, né? O 5 e o 4, então o 5 vai ser aqui. Pronto. Vértice. Vamos arrumar ele. Lembrar que a concavidade é para baixo, então o vértice vai ser por aqui, né? Tá bom? Então, o vértice, a parte do x tem que estar entre 0 e 5, bem na metade dele. É como se somasse 0 mais 5 e dividisse por 2, que vai dar 5 dividido por 2, 2,5. Exatamente o que nós temos lá, ó, de vértice de x, tá? Isso sempre vai acontecer. Então, é 2,5. Aqui nós temos, ó, 1, 2. E vírgula 5 é mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Então, é aqui que vai subir toda a vida. Até 18,75. Então, 18,75, passa um pouquinho aqui do 18 e pronto. E põe um pontinho, tá? Vai ficar bem perfeito, mas essa é a ideia. Então, aqui nós temos o 1, o 2 e aqui o 2,5. Tá joia? Então, agora a nossa parábola com a concavidade para cima, para baixo. Então, ela vai ter um ponto máximo, atingiu o ponto máximo que é o vértice, desceu até o 5, que é a raiz. Tranquilo? Bom, agora nós vamos analisar crescente e decrescente, depois o sinal e depois a imagem, tá? Crescente e decrescente, ó. Então, quando iniciou em 0, ela primeiro cresceu até o vértice e depois ela decresceu, certo? Então, aqui o 0 é só a raiz. A nossa parábola, lembrar que ela começa antes, né? E ela termina depois do 5 também, tá? Então, ela é infinita nas duas extremidades. Então, ela vai iniciar onde? Em menos infinito, né? No lado do x aqui, menos infinito. Ela cresceu, então, menos infinito. Até, que ponto lá em cima? 2,5 em x. Então, 2,5 fechadinho em x. Agora, quando que ela decresceu? Então, quando ela tá lá no ponto máximo no 2,5, ela começa a decrescer também, né, rumo ao mais infinito, infinitamente. Então, começa em 2,5, que é o vértice, e acaba em mais infinito. Acaba não, né? Nunca acaba. Bom, é isso aí. Tá. Agora, vamos analisar o sinal da função. Onde ela é positivo, onde é negativo. Bom, vamos lá. Tudo que tá acima do eixo x é positivo. E tudo que tá abaixo do eixo x é negativo, tá? Então, aqui nós temos um pedacinho negativo quando ela começa a descer aqui. E aqui, quando ela começar a descer aqui, também negativo. Porém, entre as raízes, ela vai ser positiva, tá? Então, aqui entre as raízes é positivo. Então, vamos lá. Então, sinal positivo, começando a raiz 0 até 5, né? Entre as raízes, a raiz é 0 e 5. Agora, negativo, ela foi quando? Menos infinito, que é esse lado todo aqui, até o 0, até chegar na raiz. Chegou na raiz, ela já começa a ser positiva, começa a crescer, tá? Bom, e depois? E o outro intervalo, o outro pedacinho lá, começou no 5 e menos infinito, e mais infinito, tá? 5 até toda a vida aqui, mais infinito. Pronto, tá? Esse é o sinal. Imagem. Bom, a imagem, então, lembrar que é relacionada toda ao eixo y, né? Isso é a imagem da função. Então, no eixo y, nós temos lá o vértice de y,
que é o 18,75, né? Então, esse 18,75 até menos infinito, porque aqui o y continuaria menos infinito, tá? Então, essa é a imagem. 18,75. Lembrar, ó, é o ponto máximo, né? Os outros são todos menores. Ponto máximo menos infinito, ponto mínimo, tá? Então, aqui vai ser, ó, toda a vida vai continuar parado, certo? Bom, vamos agora para a próxima questão nossa, que é a 3. A 3 é assim, é um probleminha. Suponha que o crescimento de uma cultura de bactérias obedece à lei N de T igual a 200 vezes o 2 elevado na T sobre 2, na qual N representa o número de bactérias medido em horas. Letra A. Determine a quantidade de bactérias ao final de 24 horas. Então, no lugar do T, nós vamos substituir por 24 para resolver o número de bactérias, ok? Então, vamos lá. Número 3. Número 3. A função é N de T igual a 200 vezes 2 na T dividido por 2, tá? Cuidado que é uma fraçãozinha ali, né? Bom, o que a gente tem aqui agora, ó? Lembrar o seguinte, que isso aqui é uma função exponencial, porque a variável está, né, na potência, lá no expoente. Então, N de 24 horas, que tá pedindo na letra A, vai ser 200 vezes 2 na 24 dividido por 2. Então, o que a gente precisa lembrar e cuidar, ó? É 24 dividido por 2. Então, isso aqui vai dar 12, né? Então, vamos lá, ó. 200 vezes 2 elevado na 12, tá? E aqui eu quero mostrar para vocês na calculadora como que a gente faz isso, justamente para que não fique dúvidas, tá? Que se estivesse na sala de aula eu estaria mostrando também. Então, é melhor para vocês, ó. A gente pega o 2, vai no chapeuzinho, que é elevação, digita a potência 12 igual, tá? É assim. Se essa base 2 tivesse um sinal negativo, aí eu preciso usar o parênteses. Parênteses, menos 2, fecha parênteses, e daí eleva a potência que eu desejo, tá bom? Então, ó, 4.096. Então, isso significa que é 200 vezes 4.096. Ótimo. Agora, nós vamos calcular também essa multiplicação, ó. 200 é que é normal. 4.096, igual. Ó, 819.200 bactérias. Pronto. Então, esse aqui é o resultado da letra A, tá bom? Para a letra B, a pergunta é a seguinte, ó. Quanto tempo em horas levará para que essa cultura chegue a 3.200 bactérias? Bom, vamos observar. Então, agora eu tenho o total. Eu tenho que o N de um tempo qualquer é igual a 3.200 bactérias, tá? E eu quero descobrir esse tempo. Quanto tempo vai levar para chegar nesse 3.200? Então, no lugar do N de T, eu vou substituir por 3.200. Igual a 200 vezes 2, T dividido por 2. Esse 200 que tá multiplicando ó, a base 2, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar 3.200 dividido por 200 igual 2T sobre 2. Cuidado que a potência é uma fração. Eliminando zeros, 32 dividido por 2, 16. Ó. E aqui tem duas opções, né? Ou eu aplico o logaritmo dos dois lados, tá? Que é uma possibilidade quando a gente tem a base muito longe. Agora aqui, ó, 16, para transformar numa potência que tenha a base 2, é algo bem simples, ó. Coloco a base 2. Que número é elevado, né? Na base 2 resulta 16.
Quantas vezes eu tenho que elevar o 2 para dar 16? 2 vezes 2 dá 4, vezes o 2 dá 8, vezes o 2, 16. Então, são 4. Então, eu tenho que elevar esse 2 4 vezes para dar o 16. E aqui é 2t sobre 2, tá? Isso é essencial, porque quando as bases estão iguais, numa igualdade, eu posso considerar a eliminação das bases e descer as potências, tá? Então, eu já posso dizer que elas são iguais, são a propriedade delas, das potências, tá? Beleza, esse 2 que tá dividindo passa multiplicando, então fica 4 vezes 2, o número de horas, então, 8 horas. Pronto. Então, esse é o resultado dessa B, tá? Agora, número 4. Número 4 vai envolver limites. Começa, então, o último conteúdo que a gente estudou, limites. Na 4, ó, é para calcular os limites. Então, copia a função e no lugar indicado onde o x tende, substituir, ok? Então, vamos lá. Devagarinho. Letra A. É o limite da função. Quando x tende a 2, a função é 5x ao cubo mais 4. Tudo isso dividido por x menos 3, igual. Como tende a 2, vamos substituir esse x por 2. Então, fica 5 vezes o 2 ao cubo mais 4, dividido por 2 menos 3, tá? No lugar do x entrou 2, no lugar desse x também entra 2. E resolve, ó. Fica 5 vezes 8 mais 4. E aqui embaixo, 2 menos 3, menos 1. Quanto que vai resultar isso aqui? 5 vezes 8 são 40, mais 4, 44. Dividido por menos 1, vai ficar menos 44, tá? Divisão mais dividido por menos, menos 44 dividido por 1, 44 mesmo, tá? Tranquilo. Vamos agora à letra B. Letra B, teremos limite quando x tende a menos 4, 2x mais 8, tudo isso dividido por x ao quadrado mais x menos 12. Pronto. Então, copiei a questão, agora a gente vai resolver. Como o x tende a menos 4, onde tiver x, a gente vai substituir por menos 4. Então, fica 2 vezes menos 4 mais 8. Tudo dividido por menos 4 ao quadrado mais menos 4 menos 12. Então, 2 vezes menos 4 são menos 8 mais 8. Dividido por menos 4 ao quadrado, 16 positivo. Ah, isso é um ótimo exemplo para eu mostrar aqui, ó. É bom para vocês terem uma noção. Ó, menos 4 ao quadrado, tá? Digita direto, faz um teste, ó. Menos 4. Pode usar o quadrado aqui ou a potência 2 aqui. Quadrado, igual. Ó, deu menos 16. Tá errado esse valor, tá? Porque a calculadora tá lendo o seguinte que você tá mandando para ela. Menos 4 ao quadrado é menos 16. Outra coisa é você dizer assim para ela, não, eu quero o menos 4, o número inteiro, elevado ao quadrado, o número todinho elevado ao quadrado, igual. Aí sim ela vai te responder 16 positivo, porque você explicou para ela que o sinal tá junto, certo? Então, cuidado, tá, gente? Porque quando é negativo e a potência for ímpar, aí a calculadora responde direitinho. Porque tanto faz, sempre vai ficar negativo quando for ímpar. Agora, quando for par, tem esse detalhe, cuidado. Então, aqui é 16, menos 4 menos 12, menos 16, tá? Então, aqui a gente vai ter 0 dividido por 0. Isso aqui é uma indeterminação, tá? Mas, por enquanto, né, no nosso conteúdo, nós simplesmente vamos deixar a indeterminação montada. 0 sobre 0, certo? Então, não vai resolver além disso, não, tá?
Não precisa fazer a decomposição, fatoração, quem aprendeu desse jeito, não. Nós vamos aprender depois, simplesmente, aplicar o L'Hopital, tá? Então, vai um pouquinho além. Por enquanto, o nosso conteúdo era esse, substitui e acabou. Letra C. Limite quando x tende a mais infinito. Menos 7x ao cubo, menos 10, tudo isso dividido por x mais 5. Então, aqui, o pessoal tava com dúvida, vamos lá de novo. O que fazer, né, quando o x tende a infinito? A ideia do infinito é trocar e substituir esse x da função por um número extremamente grande, tá? Seria colocar todos os 9 na calculadora, mais ou menos, para imaginar um número enorme, tá? Agora, o que nós temos, e foi provado já, que em limite, o que interessa é sempre a maior, né, o maior expoente, a maior potência de cada polinômio, tanto do polinômio que está no numerador, como o polinômio que tiver no denominador, para analisar o limite quando x tende ao infinito, tá? Então, toda vez que a gente tiver o limite quando x tende ao infinito, nós vamos pegar só o pedacinho da função que tiver o maior expoente, maior grau. Então, limite quando x tende mais infinito. No caso, a parte de cima aqui, como tem o x na zero, é o menos 7x ao cubo no numerador e só x no denominador, porque ali é 5, tá? Então, aqui nós vamos ter menos 7x ao cubo dividido por x, fica menos 7x ao quadrado. Então, limite, quando x tende a mais infinito, menos 7x ao quadrado. De onde vem esse quadrado? Bom, para quem não lembra, né? Aqui nós temos um 3 e aqui nós temos um 1. Como a base é a mesma, é x, eu posso fazer 3 menos 1. Então, aqui seria 3 menos 1, que resulta esse 2, tá? Então, cuidado, só fica a explicação aqui para vocês. Igual. Como eu ainda não tinha substituído por infinito, eu sempre preciso escrever essa parte aqui, ó. Limite quando x tende ao infinito e limite quando x tende ao infinito, porque eu ainda não usei ele, tá? Menos 7 vezes infinito ao quadrado. Ora, se você pegar o número menos 7 e multiplicar por infinito, que vai dar elevado ao quadrado, o que vai ficar esse valor? O infinito ao quadrado é algo imenso. O infinito já é algo imenso. Elevou ao quadrado, ficou maior ainda. Multiplicou por 7, ele vai continuar grande, ele vai continuar infinito. Porém, multiplicou por menos 7. Então, a única coisa é que o sinal aqui vai ficar menos infinito, tá? Então, ó, o infinito ao quadrado é infinito, como multiplicou por um número negativo, fica menos infinito de resposta, bom? É só um detalhe. Letra D. Limite quando o x tende a mais infinito também. Então, a letra D de infinito ainda. 3x mais 2, fração x ao quadrado menos 8. Então, aqui a mesma coisa nós vamos fazer. Considerar as maiores potências. Então, aqui no caso é 3x na 1 e aqui é o x ao quadrado. Vamos escrever limite com o x tendendo ao infinito. Aqui em cima 3x e embaixo x ao quadrado, tá? Então, x na 1 dividido por x ao quadrado, observe que aqui a gente tem 1, ó. Então, fica o limite quando x tende a mais infinito de 3x 1 menos 2. Como é divisão, é subtração às potências. Quando, ó, divisão, subtração às potências. Então, subtraiu. Ah, mas aqui vai ficar, então, ó, menos 1, né? Então, vamos continuar aqui embaixo, ó. O limite quando x tende a mais infinito de 3 vezes x na menos 1. Quanto que é 3 vezes x na menos 1? Essa função aqui
É a mesma coisa da gente interpretar que é um 3 dividido por um x, né? Porque é o inverso, a x na menos 1 é o inverso, é para indicar que está no denominador. Então, a função vai ficar 3 dividido por x, que o x é infinito. Pega 3 balinhas e divide por 1 milhão de crianças. Como é que você vai ficar cortando essas balinhas? Elas vão esfarelar e a tendência delas, então, é acabar, é não virar nada para ninguém, né? Então, essa é a ideia, tá? Quem quiser também pode pegar essa análise e dividir na calculadora, o 3 por um número imenso, tá? Ó, vou fazer um exemplo aqui, ó, 3 dividido por 1 e um monte de zero, já dá uma ideia super boa. Vamos lá. Ó, 3 vezes 10 na menos 12, significa que para trás do 3 tem 12, né, zeros. Então, é 0,0000011 zeros e o 3, tá? Então, é um número extremamente pequeno e perto de zero, tá bom? Então, sempre que vocês tiverem dúvida em limite, pode jogar na calculadora, principalmente se for infinito, é só jogar um número bem grandão. Seguindo, então, vamos ao último exercício nosso, né? Que é o exercício 5, que é aqueles limites, então, que a gente observa as assíntotas, observa quando existe limite lateral, direita e esquerda. Esse é o 5, tá? Então, na figura seguinte, está representado o gráfico de uma função real, f de x, e aqui nós temos que definir o que se pede em cada item. Letra A, o limite quando x tende a menos 2 pela esquerda, tá? Então, vamos lá. Menos 2 pela esquerda. Eu só vou colocando as respostas aqui no meu caderno do lado. Eu vou ficar aqui ajudando, fica mais fácil de eu explicar para vocês. Menos 2 pela esquerda, se aproximando do menos 2 pelo lado esquerdo, onde deu o limite no y, valor 2, ó. Menos 2 pela esquerda, 2, tá bom? Então, a letra A é 2. Depois eu mostro aqui, eu tô resolvendo aqui, ó. Depois eu mostro todos aqui. É 2. Letra B. Menos 2 pela direita, ó. Então, o gráfico tá vindo menos 2 pela direita. Aonde coincidiu, ó, menos 2 pela direita, coincidiu no 1. Então, aqui, letra B vai ser a resposta 1. Letra C. Letra C diz limite quando 2 tende, né, ao lado esquerdo. Agora é um 2 positivo, então cuidado. 2 positivo, lado esquerdo, ó. Tá vindo a função pelo lado esquerdo. Se aproximou de 2, aonde bateu lá? Número 3, tá? Então, o 2 pela esquerda, 3. Então, letra C é 3. Letra D. O 2 agora pela direita, ó. A função tá vindo, encontrou o 2 pelo lado direito. O 2 vai bater na imagem 1. Então, letra D, 1. Letra E. Limite quando o x tende a 2 exato, ó, 2 exato. O que acontece aqui? Direita, batemos no 1. Esquerda, nós tivemos o limite 3. Esses dois limites são diferentes. Logo, o limite no ponto 2 não existe, tá? Aí, aquela bolinha fechada. Aquela bolinha fechada significa f de 2. Como se fosse a função, tá? Então, aqui, ó, não existe. Vou escrever observação. Pois os limites laterais são diferentes, tá bom?
Isso é muito importante, porque a gente acaba errando ali, tá? Agora, a F e última, 8 pela esquerda. Bom, vamos lá, 8. Pelo lado esquerdo, resultou no menos 1. Então, aqui a gente escreve F, resultado, menos 1, tá? Então, aqui é só um exercício de observação do gráfico e sempre identificar quem tá chegando pela esquerda e quem tá chegando pela direita. E aí, então, ó, finalizamos a nossa AP1.